turma! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Multigaster. Eu sou o Alex Gaster e eu vou te acompanhar juntinho no quadro Comentando e Reagindo. Claro que a gente está comentando e reagindo o maior reality show do mundo. Estamos falando do Big Brother Brasil. E olha, meus amigos, a semana não tá fácil para ninguém. Não está mesmo. Mas eu sei que você que não tem tempo de assistir todos os programas, assistir também as entrevistas e saber de fato o que está acontecendo fora da edição, é um pouco corrido, afinal de contas estamos em 2024. Então, a gente traz o resumão para vocês com os principais pontos, todos os highlights aqui no quadro Comentando e Reagindo. Então, antes da gente começar, deixa o teu likezinho aqui, né, para ajudar o canal, o crescimento, por favor. E claro, que se você gostar muito desse vídeo, muito mesmo, você pode compartilhar com algum amigo, mas uma coisa muito importante, vocês sabem que a nossa agenda, a nossa programação aqui de vídeos, ela mudou, né? Então, se você não quiser perder nenhum vídeo novo e também não quer perder tudo o que acontece nos reality shows, a gente te recomenda assinar o sininho de notificações para que assim, se sair um vídeo extra, uma emergência, um alerta ou uma treta nova, você com certeza vai saber e vai ficar por dentro, tá joia? Então, bora assinar esse sininho de notificações, assim você não vai perder nada e vai ficar sempre ligado em tudo que acontece nos melhores reality shows no nosso quadro Comentando e Reagindo. Combinado? Vamos então ao primeiro assunto desse vídeo. Começou a prova do anjo em plena sexta-feira. No comecinho da tarde, a gente teve então a prova da Ademicon. Lembrando que, seguindo a dinâmica da semana, essa prova iria eleger um anjo que seria autoimune e também teria o poder de imunizar mais um brother. Então, voltando àquela estratégia que o Bin Laden teve lá na prova do líder, quando ele resolveu indicar para sua mira duas pessoas aliadas e duas pessoas do time inimigo, a gente ficou um pouquinho preocupado. Porque se um dos seus inimigos acaba ganhando a prova do anjo, ele teria que indicar dois de seus aliados. Já que ele escolheu Rodriguinho e Vanessa e também escolheu o Davi e a Isabelle. Ou seja, se a Isabelle tivesse ganhado a prova do anjo, ela daria o colar do anjo para o Davi, estaria imune também, fazendo com que assim o Bin Laden tivesse de fato de indicar um dos seus aliados. Ia ser muito interessante, mas não rolou. A prova começou aproximadamente 1h30 da tarde e a Ademicon trouxe uma dinâmica bem interessante. Por quê? Porque eles precisavam girar uma roleta, né? Eu já comentei aqui como as provas do Big Brother estão cada vez mais parecidas com as provas que a gente conhece tradicionalmente da TV brasileira e algumas provas inclusive do SBT. Essa prova me lembrou muito o Roda Roda Jequiti. Eles precisam girar uma roleta, marcar pontos e quem ganhasse mais pontos na primeira rodada ganharia 3 moedas de aposta. Então começou com vários brothers jogando e nós teríamos então 3 brothers na final, cada um com um número de moedas de apostas. Teríamos 6 cofres para serem abertos e cada um deles só poderia ser aberto com uma moeda. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor da dinâmica, como que aconteceu. Quem tirasse mais pontos na primeira rodada, girando essa roleta, ganharia 3 moedas de aposta. Já na segunda rodada, quem ganhasse novamente, teria 2 moedas de apostas. Então, nós já teríamos 5 das moedas reservadas. E assim, o último que ganhasse nessa mesma etapa, ganharia apenas 1 moeda de aposta. Sendo assim, quem se classificou primeiro foi a Fernanda. Então ela tinha 3 moedas e ela poderia apostar e abrir 3 cofres. O Luigi ficou com 2 moedas porque ele foi o campeão da segunda rodada. E a Vanessa apenas 1 moeda. Então, quando eles começaram a fazer a abertura desses cofres já na segunda rodada, quem tem mais chances de ganhar era a Fernanda, que tinha 3 moedas de aposta. Ela abriu várias portas erradas e inclusive corria o risco de perder essa prova do anjo. Mas de fato ela conseguiu abrir a porta que tinha sim a premiação e ela ganhou então a prova do anjo. Sendo assim, ela estaria imune no próximo paredão e poderia imunizar mais alguém. Quem será, hein? A gente vai saber disso logo logo. Antes da gente falar do próximo assunto, vamos lembrar que depois, né, ainda na sexta-feira, a gente teria mais um belo assunto para conversar. Afinal de contas, o Big Fone iria tocar. Mas eles ainda não sabiam, né? Na cabeça deles, eles ainda poderiam ter uma formação de paredão na sexta para sair no domingo. Eles ainda não sabiam que o programa tinha desacelerado, saindo do modo turbo para o modo regular. Então eles estavam nessa expectativa. À noite tinha bastante gente lá no gramado, quando de fato o Big
Fone tocou e quem atendeu o Big Fone na sexta-noite foi o Marcos Vinícius. Como vocês sabem, a gente já divulgou aqui qual era a mensagem que tinha por trás do Big Fone, que a pessoa que atendesse ganharia imunidade e colocaria 3 brothers no paredão. Então, como quem atendeu foi o Marcos Vinícius, ele ficou imune e logo após ele precisou indicar 3 pessoas ao paredão. E ele indicou o Juninho, a Pitel e o Luigi. Foram as escolhas de quem atendeu o Big Fone. E assim tínhamos já 3 pessoas emparedadas em plena sexta-feira. Então a cabeça deles já começa a borbulhar, né? Porque geralmente a formação do paredão começa no domingo. Então quando você sabe 2 dias antes que você já está no paredão, várias movimentações começam a acontecer. Porque a gente tinha 4 pessoas na mira e 3 emparedados. Então muita coisa começa a acontecer no final de semana, principalmente em dia de festa. Como isso aconteceu sexta-noite, eles já tinham a festa no sábado. E a gente sabe que se você quiser saber tudo o que acontece nas festas do Big Brother, você pode olhar o link que tem aqui na descrição do nosso Twitter. Lá você acompanha todas as tretas, todas as conversas, todos os beijos, todos os rolês que estão acontecendo durante as festas, a gente cobre ao vivo lá no Twitter. Então não perca, se liga nas nossas redes sociais, a gente coloca também alguns conteúdos exclusivos no Reels, no TikTok, mas o assunto festa é prioridade pro Twitter. Então segue a gente lá no Twitter também e fique por dentro de tudo o que acontece nas festas do Big Brother Brasil 24. Vamos falar agora do próximo assunto? Bora lá? Domingo é o dia de formar paredão no Big Brother e eu acho que é um dos dias mais legais porque a gente fica sempre naquela expectativa de será que a pessoa vai realmente fazer o que ela estava falando? Será que ela vai mentir? Será que ela vai fazer o que ela prometeu? Então tinha muitas movimentações na casa acontecendo, mas a dinâmica era a seguinte, né? 3 pessoas já estavam indicadas ao paredão, que eram Juninho, Pitel e Luigi, e tínhamos 4 pessoas na mira. E o líder teria que indicar quem seria essa pessoa que ele iria colocar no paredão. Antes, o anjo teria o poder de imunizar mais alguém. Então, Fernanda tá imune, né? O Marcos Vinícius, que atendeu o Big Fone, também tá imune. E aí a Fernanda, sem muita opção, né? Ela estava num dilema se dava para Pitel a imunidade ou se dava para o Rodriguinho. Como a Pitel já estava no paredão por indicação do Big Fone, ela deu então o colar da imunidade para o Rodriguinho. Sendo assim, o líder escolheu então a Isabelle para ir para o paredão. E essa pode ter sido uma das piores coisas que ele já fez. Porque depois à noite rolou um verdadeiro bate-boca entre esses dois. E a gente fala disso daqui a pouco. Então, feito isso, os brothers precisaram votar para ver quem iria pela casa, quem seriam mais votados. E sem surpreender ninguém, o Davi foi o eleito pela casa com 9 votos para compor este paredão. Então, se eu ainda não me perdi, nós já tínhamos Pitel, Juninho, Luigi, Isabelle e Davi no paredão. A surpresa da formação desse paredão foi a seguinte: os 3 indicados pelo Big Fone, Juninho, Luigi e também Pitel, poderiam escolher entre si, em consenso, mais uma pessoa. É uma espécie de contragolpe em comum acordo. E aí eles escolheram a Alane para compor esse paredão. 6 pessoas emparedadas. É muita gente para ir para um paredão, né? A gente já teve paredão quíntuplo, mas não estreamos ainda o paredão sextuplo. Com isso, teria então uma prova bate-volta que salvaria 2 brothers. Mas, como de costume, quem é indicado pelo líder não joga. Como a Isabelle foi indicada pelo líder Bin Laden, ela não jogou. Os outros brothers foram então pro provódromo e eles então iam disputar a prova do iFood, da prova bate-volta. Que acontecia num estilo de 2 etapas também, né? Os 5 ficavam ali em ordem, escolhendo um número e abrindo, né, uma caixa de entrega do iFood. Quando eles encontrassem, né, um diamante dentro da caixa de entrega, eles estariam automaticamente classificados para a próxima etapa, onde apenas 4 deles jogariam e 2 deles seriam escolhidos como campeão e se salvariam do paredão. O primeiro a ser eliminado na primeira fase foi o Juninho. Ele não conseguiu encontrar o diamante e estava então no paredão. Tínhamos com certeza até esse momento a Isabelle e o Juninho no paredão. Faltava escolher então dentro dos 4 classificados qual deles iria para o paredão e qual deles ganharia o prêmio do iFood. Além de poder ganhar o prêmio do iFood e também se salvar do paredão, quem chegasse primeiro na etapa final ganharia então mais uma munhequeira VIP, garantindo que se você estivesse na xepa, fosse direto pro VIP até o final dessa semana e também na próxima. Então, é um baita prêmio do iFood. E aí começou o jogo. Um jogo que também envolvia sorte, né? Eles acabavam trocando muito de lugar, então podia rolar uma estratégia. Se você visse que tinha alguém muito na sua frente, você podia trocar 2 pessoas de lugar para tentar favorecer ali, né, pessoas e aliados.
uma coisa muito interessante, né? Porque o Davi estava meio que jogando sozinho, então poderia ser que ele fosse prejudicado nessa prova. Porém, os cards que eles tiravam dizia quantas casas eles iam avançar. Então era sempre uma surpresa. E para surpresa de todos, o Davi foi quem ganhou a primeira prova bate-volta, porque bate-voltas também está estreando no BBB 24, e ele ganhou então essa munhequeira VIP e também se salvou do paredão. Mas a gente ainda tinha 3 brothers disputando para ver quem ia ganhar a segunda vaga, né, para se livrar do paredão. Estavam na disputa a Alane, Pitel e também o Luigi. E depois de vai e vem, troca aqui de lugar, a gente viu que o Luigi foi desclassificado, sobrando entre Pitel e Alane. E quem foi salva do paredão foi a Pitel. Então, resumindo a prova, a Pitel e o Davi se salvaram no bate-volta, formando um paredão então entre Isabelle, Alane, Juninho e Luigi. Então, votem para quem vocês querem que fiquem. Essa semana nós teremos aí um paredão que não trará muitas respostas. Afinal de contas, o protagonista ou a protagonista desse paredão acabaram se salvando no bate-volta. O que a gente aprende, né, com essa jogada que a gente teve? Muito se falou no quarto depois que, em consenso, a casa estava um pouco incomodada com as atitudes do Davi. E agora eu vou falar uma coisa que é opinião minha, tá? Eu vi muito a comemoração dele, né? De bater no peito, de dizer voltei, voltei. Gente, todas as pessoas que estão dentro de um programa, elas precisam comemorar pequenas e grandes vitórias. E eu considero voltar de uma prova bate-volta uma grande comemoração. Então ele merece se jogar na piscina. Mas a forma que ele fez, a forma debochando dos outros brothers, não é nada legal. Eu acredito que só essas atitudes que ele fez, e é que foi um comentário geral, só mostra que esse alvo fica direto nas costas dele. Infelizmente, todo e qualquer outro paredão ou dinâmica que houver na casa, a escolha com certeza vai ser Davi. Eu acho que você comemorar, você agradecer, você ficar grato por aquilo, é de extrema importância num jogo de convivência. Mas bater no peito, gritar e ficar usando essa comemoração para atingir os teus outros adversários e até os seus amigos e aliados dentro do jogo não foi uma atitude legal. E eu acho que, de fato, ele começa a ter um destaque negativo dentro da casa. Muito embora as estratégias de jogo dele também tenham se mostrado um pouco malquistas dentro da casa, já que a sua principal aliada acabou cortando relações com ele, né? A Isabelle chamou ele para conversar dizendo que ela não joga mais com ele, não quer mais falar de jogo, quer sim ter um distanciamento, mas pretende tratar ele com carinho e educação dentro da casa, sempre respeitando o lado humano, mas que ela não tem mais ele como aliado. Sendo assim, ele começa de fato a ficar um pouco mais isolado, ele chega a ter pessoas com quem ele brinca, com quem ele se diverte, mas as atitudes dele, de fato, são um pouco infantil militarizadas, né? Não estou querendo julgar a forma que ele joga, mas eu estou querendo mostrar os fatos que ele está fazendo dentro da casa. Então agora a minha curiosidade é a seguinte: para quem vocês estão torcendo? Quem vocês acham que vai sair nesse paredão quádruplo? Comentem aqui para a gente poder ficar um pouco ligadinhos. Eu vou fazer também uma enquete essa semana lá no nosso Instagram, Multiguesser, tá joia? Coisas importantes que vocês precisam saber. Essa semana vai ter uma divisão também de conteúdo nas redes sociais. Então fiquem ligados que a gente vai estar postando tudo nos nossos Reels e todo mundo vai ficar super ligadinho para, claro, estar sempre muito bem antenado no que rola nos reality shows, na cultura pop, porque aqui é o lugar pra gente comentar e reagir juntos, tá joia? Meus amigos, agradeço vocês por terem assistido esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu aqui nesse canal, é agora o momento. Inscreva-se, eu conto com a sua inscrição nesse vídeo. E claro, muito obrigado. A gente se vê aonde? Claro, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!